Estamos de volta agora para falar sobre cuidados em casa. Tem gente que mora com idosos e precisa sair de casa por algum motivo. Além disso, tem a limpeza do local. Para falar sobre esses cuidados, convidamos o coordenador do curso de Ciências Biológicas de Ensino à Distância da Unicesumar, Gustavo Pisano. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, esse é um momento muito importante de falar sobre tudo que dá para fazer para evitar esse vírus, né? Exatamente. Vivemos em um momento delicado, né? Então precisamos buscar por estratégias e seguir recomendações específicas para reduzir situações de caso de ocorrência do vírus. Gustavo, muita gente fala do álcool 70, que é o indicado, né? Mas tem gente que não está encontrando, né? Está tendo problema, está em falta, tal. Qualquer outra graduação de álcool não faz o mesmo efeito. A gente precisa considerar esse momento em que estamos, em que os recursos eles vão estar escassos de fato, né? A população vai encontrar, de certa forma, alguma dificuldade para encontrar disponibilidade do mercado deste produto. Outras graduações desse material, eles precisam ser avaliados quanto à sua especificidade. Um exemplo, um álcool mais concentrado, ele vai ter uma atuação específica para determinado grupo de micro-organismos. Já ficou comprovado cientificamente, e por isso a adoção do álcool 70, que este tem uma taxa de absorção e que pode atuar na eliminação de alguns micro-organismos que podem conter resquícios bacterianos, virais e causar vírus, por exemplo, como no caso de uma gripe comum ou no caso do contexto contemporâneo do coronavírus. Mas essa especificidade do 70 é por também ele possuir uma certa quantidade de água, que está relacionado com a forma como ele manterá contato com a nossa pele, mantendo uma certa hidratação e também fazendo uma asepsia de superfícies e retirando grande parcela dos micro-organismos ali presentes. Estava lendo hoje um artigo sobre isso, ele dizia da facilidade desse percentual de álcool de entrar no vírus, porque parece-me que ele tem uma capinha de proteção de gordura, o vírus, é isso mesmo? Exatamente. Os vírus vão apresentar várias formas de composição estrutural, né? A gente sabe que é um organismo acelular, mas microscopicamente a gente consegue identificar uma microscopia muito detalhada e avançada, não a que comumente é feita, mas a gente consegue identificar algumas estruturas, uma capa proteica e um envoltório de gordura. Então, essa questão de 70% daria, de certa forma, proporciona uma integração maior e uma facilidade de alcançar essas estruturas para que seja possível, de certa forma, manter a limpeza das superfícies e também degradar este material. A gente precisa pensar da seguinte forma, não é toda vez que eu vá administrar passar álcool 70 na minha mão que eu vou conseguir eliminar todos os micro-organismos ali presentes. Por micro-organismos a gente entende bactérias e também vírus e esporos fúngicos, mas eu vou conseguir fazer uma asepsia do local, ainda que retirando aquilo que em maior quantidade está. Então, a medida mais efetiva, além do álcool, ainda é a higiene das mãos. Lavar as mãos. Lavar as mãos com muita frequência. Agora, a gente sabe que as mulheres, inclusive eu tô com a unha comprida, vou cortar já, mas o ideal é todo mundo manter a unha bem curtinha nessa época, é isso mesmo? A adoção de medidas de higiene no contexto geral, elas vão ser muito importantes, sim. Por quê? O coronavírus ele vai ter uma característica, um comportamento muito próximo a uma gripe, tanto que alguns sintomas são muito próximos, não é? As complicações que já entram numa especificidade mais delicada, porém, o comportamento do vírus no corpo, ele vai seguir uma proximidade. Então, as nossas secreções, e aí secreções dos olhos, secreções dos narizes e da boca, é que vão conter resquícios dessa carga viral. Por isso a importância de cobrir o rosto quando estiver em um ambiente público e você estiver com tosse. Então, tomar todas essas medidas como a higiene das mãos e evitar cantos onde sejam difíceis fazer uma higiene adequada e alcançar espaços com maior dificuldades é importante. Mas fazendo uma higiene constante da mão e aderindo a todas as etapas de higiene adequada da mão já ajudam a reduzir. Mas é importante, se for possível realizar esse procedimento, por que não realizá-lo? Deixa curtinha nesse momento, depois cresce, né? A unha cresce, né? Vamos buscar nos precaver de todas as formas possíveis. Agora, eu ouvi dizer que tem gente, por exemplo, comprando até álcool de posto de gasolina para higienizar sapatos, botas e tira antes de entrar em casa e tal. Isso resolve?
É complexo a gente pensar em retirar um calçado, por exemplo, e colocar um álcool de posto de gasolina. A gente precisa entender a composição deste produto para, de fato, poder afirmar, olha, ele vai atuar esterilizando eliminando o micro-organismo ali presente, por exemplo, no calçado. A gente sabe que os combustíveis, eles têm uma formulação específica para que eles atuem da finalidade para quais eles são adquiridos e consumidos, para um funcionamento de carro. Agora, para contato com a pele, um eventual contato com a pele, um eventual contato com as nossas vestes, acho complicado. Por quê? Novamente, ele possui uma formulação diferenciada que podem ter alguns compostos cujos efeitos na pele a gente desconhece. Então, imagina lavar um calçado e depois usar este calçado com algum resquício. Pode dar problema. Pode dar algum tipo de problema que ainda possa ou não ser conhecido. E tudo que a gente não precisa agora é de uma irritação, de uma infecção para abrir espaço para o vírus, né? Exato, a gente precisa manter a pele íntegra para evitar pontos que sejam um ponto de atenção ou de possível entrada. Se a gente está discutindo a necessidade de higienizar as nossas mãos com frequência, ter um tipo de irritação ou uma laceração ainda que leve, pode ser um fator agravante, né? Porque a gente... é uma porta aberta, é uma porta de entrada, não só para a questão dos vírus, mas para micro-organismos que estão naturalmente, né, nos ambientes. Então, precisamos pensar. Então, na ausência de uma informação científica e concreta sobre a recomendação daquilo, vamos buscar por medidas que a gente sabe que podem reduzir, como, por exemplo, retirar os calçados para entrar em casa, de repente, não colocá-los dentro do apartamento ou da casa, mas sim um ambiente dentro do espaço, mas que para entrar ele seja retirado e alocado em um local específico onde não tenha contato com os demais habitantes ali da residência. Agora, Gustavo, vamos supor, a pessoa tem idoso em casa, mas tem que ir ao mercado, né? Às vezes mora todo mundo junto, tal. E acaba tendo contato com outras pessoas, acaba pegando objetos, as sacolas ou caixas, seja o que for. Como é que essa pessoa deve proceder quando voltar para casa? Eu acredito que as medidas de higiene no ambiente, né, domiciliar, elas são imprescindíveis para evitar e reduzir, também para manter a saúde de todos que ali habitam. Então, se eu estou em um local público, né, a gente observa e na mídia as informações das pessoas utilizando luvas, a gente vê alguns casos específicos dessa forma, mas eu ainda acredito que a medida mais adequada seria uma higiene constante. Por exemplo, na ausência do álcool em gel, muitas pessoas carregam no bolso um frasquinho de álcool 70 para passar nas mãos. Então, se eu estou no supermercado, manuseando ali um produto, pegando um produto, colocando no carrinho, eu não sei quem tocou esse produto, a conduta adequada seria adotar algumas ações para tentar reduzir esse contato ou proximidade com um material, uma superfície, cujos manipuladores eu desconheço, né? Então, se eu vou manusear um produto, por que não fazer uma higiene com álcool, rapidinho passar um álcool na mão, principalmente após sair do mercado? A gente vê que nesses ambientes existem disponibilizado o álcool 70 para fazer uma asepsia das mãos. Então, é importante usufruir desses recursos que estão aí presentes. A gente vê que existem banhos sanitários e ambientes destinados para a lavagem das mãos. Então, ao sair do mercado, por que não fazê-los? Até para que eu possa higienizar as minhas mãos para ir para dentro do meu veículo, que eu estou constantemente, que é um ambiente em que eu tenho o controle que só eu estou manuseando, ou eu e minha família, então já existe um risco reduzido aí. Chegando em casa, eu faria, né? A gente poderia colocar essas compras dentro de casa, mas novamente, por que não fazer uma medida de higiene também com as embalagens? Eu posso passar um álcool em gel, de repente, numa embalagem de um produto que eu acabei de adquirir para armazená-lo na minha casa. Antes de guardar no armário. De guardar. É prudente, porque eu vou estar eliminando ali alguma sujidade, algum resquício. De repente, uma pessoa tocou na região e está com alguns sintomas, como uma tosse, por exemplo, ou uma gripe, e eu posso garantir um pouco mais de seguridade fazendo essa medida. Vale lembrar que o vírus permanece vivo em algumas superfícies por até 3 dias, né? Exato. Dependendo da composição da superfície e do material, isso vai influenciar no quanto o vírus vai permanecer vivo. As estruturas de alumínio e de metal, elas tendem a não possibilitar que o vírus permaneça vivo por tantas horas, por tantos dias. Então, é importante a gente pensar na higiene das superfícies também. E a questão de convivo com o idoso em casa e preciso sair, aí a tomar as medidas de higiene para ter um contato. Por exemplo, cheguei de um ambiente externo, por que não retirar essas vestes, acondicioná-las em um local específico, longe de circulação, se for possível lavá-las, já lavá-las. É bom não juntar muita roupa para lavar ao máximo
máximo que puder? Se for possível, se houver condições, sim. Seria interessante já higienizar as roupas, já colocá-las para, né, no processo de lavagem, depois estender, não misturar e manter por muitos dias. Porque essa questão da quantidade de horas ou dias em que o vírus fica vivo em uma superfície pode justamente atuar nesse contexto. Óbvio que a gente não precisa causar um alarde em relação a isso, mas se houver algum resquício de alguma secreção corpórea nas minhas vestes que possuem traços do vírus, se eu deixar acondicionado junto com os demais e essa superfície não impedir o desenvolvimento dele, aquilo vai se tornar um possível ponto de atenção. Então, a higiene das roupas é interessante e, sobretudo, a higiene das mãos, não é? Só para a gente encerrar rapidinho, que nosso tempo está acabando, quem tiver alguém em casa com sintomas ou até que tiver mesmo com o corona, é legal, claro, ficar num quarto, né, separado. E quando for usar o banheiro, por exemplo, tem que limpar assim que a pessoa sai, o que tem que fazer? Se a pessoa está em uma situação de quarentena e ela não tem um banheiro próprio para utilizar, por que não a gente usar estratégias e do bom senso para a higiene desse ambiente que é de uso comum ali entre os familiares? Então, olha, eu preciso ir ao banheiro, eu tenho sintomas, e quais os cuidados e medidas eu posso adotar para evitar que eu passe uma gripe comum, né, que pode ser o caso, para os meus familiares. Higienizar sempre os instrumentos de uso comum, como, por exemplo, as válvulas de descarga, a maçaneta. Então, se eu puder evitar ter um contato com a mão nesses locais, por que não utilizar de formas diferentes para fazê-lo? Deixar um álcool, um produto ali de esterilização. Passa um álcool exato, já próximo, a fácil acesso, passa ali nas superfícies e é realmente, de fato, utilizar o bom senso. O lixo do banheiro trocado com frequência. Algumas atitudes que deveriam ser adotadas, né, rotineiramente, de uma forma muito comum, visando reduzir até o contato e a proximidade com outros vírus, com outros micro-organismos. Claro que no momento a gente vive uma atenção específica para isso, mas essas medidas de higiene, elas devem ser fomentadas e mantidas a longo prazo, para que a gente possa reduzir qualquer tipo de contaminação e qualquer tipo de transferência de carga viral. Vamos sair mais limpinhos dessa, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu?